Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse ano eu resolvi fazer a retrospectiva, fazer não, assistir a retrospectiva pelo Globoplay, especificamente, né? Existe de vários canais abertos e de vários streamings e tal, né? No caso aqui o Globoplay mistura canal aberto com stream tudo ao mesmo tempo, né? Eu resolvi assistir esse ano com o meu público aqui, com o canal, e fazendo as minhas reações como professor de geografia, como cidadão também, como pessoa comum também. Então, misturando aqui as reações com vocês, tá bom? Vamos então à retrospectiva 2024, feito pelo Grupo Globo, tá bom? Vamos lá. Olá, boa noite. 2024, um ano em que vivemos intensamente as consequências das agressões ao planeta. Paisagens devastadas pela seca, incêndios, furacões, inundações históricas. Caiu! E a solidariedade que ajuda a recomeçar. Unidos venceremos! Revelações e sustos na política. Tramas desvendadas aqui no Brasil. E lances cinematográficos na disputa pela presidência dos Estados Unidos. A tecnologia no campo de batalha. Tudo registrado. O tempo todo, em todos os lugares. Emoção, celebrações e um espetáculo brasileiro em Paris. Está começando a retrospectiva 2024. Pronto, pessoal. O que acontece, pessoal? Aqui, principalmente, eu resolvi acompanhar com vocês essa retrospectiva, principalmente pela parte ambiental, né? Pela parte que todo ano é sempre recorrente o clima e as mudanças do comportamento do clima, do tempo, ao redor do mundo, em todos os lugares praticamente, está cada vez mais intenso. E é aí que entra o estudo de mudanças climáticas, né, pessoal? Então, a partir dessa retrospectiva, nós vamos observar não apenas essas questões ambientais, essas mudanças no comportamento do clima, que alteram também o comportamento de outros elementos da natureza, né? Que são interconectados. Clima, questão, vamos lá, chuva, ou seca, ou seja lá o que for, está conectado com diversos outros elementos da natureza. Mas não apenas, vamos observar a geopolítica, as relações entre os países, né? Vamos fazer algumas ponderações aqui que concernem a geografia, tá bom? Esse ano eu resolvi assistir com vocês essa retrospectiva do ano de 2024. Mas vamos seguir, pessoal. Crise climática, tragédia climática, catástrofe climática, emergência climática. Onde vamos parar? Este ano, as consequências do aquecimento global se revelaram em eventos extremos sem precedentes. Deixa eu pausar aqui, né, pessoal, para estar vendo um cortezinho, um picotado. Vamos ver se parando e reiniciando. Vou ver aqui. Corpo de Bombeiros! Alguém precisa de ajuda! O mundo precisa de ajuda.
We are sounding the red alert for the planet. Estamos soando o alerta vermelho para o planeta. O clima extremo está levando vários países a situações de emergência. Começamos aí com o assunto clima, né, pessoal? Mudanças climáticas. Sofreram com ondas de calor fora do normal. O clima muda diante dos nossos olhos. Maio de 2024 vai ser lembrado como o mês em que o Rio Grande do Sul se viu diante da maior crise humanitária da sua história. A preocupação é imensa, porque o fogo também castiga o país. O diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. Em 2024, viramos capa de revista internacional e não saímos bem na foto. De acordo com o artigo, o aquecimento global, o desmatamento e as mudanças na forma do uso da terra são as principais causas que podem levar a Amazônia a colapsar. Um deserto. Deixa eu pausar aqui, né, pessoal? Quando a gente assiste a cenas, registros como esse, para nós que estudamos isso, que pesquisamos, que acompanhamos isso a partir do viés científico, qual é a percepção que nós temos? A percepção que nós temos é que as ações que nós empreendemos como sociedade na natureza, que não deveria ser uma coisa isolada, né? Porque pensa-se até que é a sociedade e a natureza separada. Não, nós somos um ente só. E o que esse ente, sociedade, essa parte desse ente todo, essa parte sociedade faz diante da natureza, tem consequências. Cada uma dessas perspectivas que foram apresentadas aí, o desmatamento, as mudanças climáticas e tal, cada um desses aspectos tem uma fonte na atividade humana. Tem uma fonte, claro que a natureza por si só, vamos lá, a partir dos vulcões, os vulcões também emitem CO2 na atmosfera, e isso já há milhões e milhões de anos, desde que a Terra surge e essa atividade natural dela. Porém, a quantidade de CO2 emitido de forma natural, especificamente aqui pelos vulcões, nem se compara ao que nós lançamos anualmente na atmosfera, pessoal, de toneladas de CO2 das atividades nossas de fábricas, de canos de escapamento de carro e de queimadas e de tantas outras atividades que agridem o meio ambiente. Então, eu faço essa pausa aqui inicial para a gente sempre entender que cada uma dessas atividades, cada uma dessas consequências que nós estamos vendo diante das mudanças climáticas, diante de, vamos lá, enchentes em alguns lugares, inundações, e secas em outro. Isso é o planeta tentando se reorganizar. Está tentando se reorganizar, pessoal. No Brasil, resta um pouco mais de 57% da vegetação nativa da Caatinga, no Nordeste. A impressão que a gente tem é de que estamos num outro planeta. Não é o cerrado que estamos acostumados a ver. A natureza paga um preço alto por essa destruição. O fogo, a água e o ar. Elementos da natureza em desequilíbrio, destruindo a nossa terra, a nossa casa, a nossa vida. as enchentes de maio mataram 183 pessoas. Caiu! Ai! Enquanto eu estou lembrando aqui, pessoal, por que que acontece isso? De chover demais num canto e causar enchentes, o que não era comum. Se nós estamos alterando pela emissão de CO2 na atmosfera a quantidade de calor que vai ser retida pela atmosfera, porque o CO2 ele segura calor. Então, se tem mais CO2 na atmosfera, então vamos ter mais calor nessa camada próximo aqui da superfície. Se tem oceanos mais quentes, haverá mais evaporação. Se tem mais evaporação, vai ter mais chuva.
mais chuva do que o normal, porque se você tinha ali um comportamento equilibrado e você altera esse elemento, você tem todo o efeito em cascata. É meio óbvio, tá bom? Só pra gente entender. Essa chuva aí, ela não veio aí à toa, ela tem a ver, sim, com as nossas ações, ela tem a ver com... E os países mais pobres, geralmente, as populações mais vulneráveis são as mais empobrecidas. Geralmente aí são essa desigualdade até das consequências climáticas, elas não ocorrem igualmente para todos. Geralmente os mais vulneráveis são aqueles que também já são vulneráveis socialmente. É uma característica também desses tempos. Meu Deus! Esse bairro aqui não vai voltar a existir. Vamos voltar para casa, vamos lá, pai. É só limpar a casa. Para muitos, ficou só a memória. A gente tinha uma história aqui, né? E esse tipo de coisa, pessoal, às vezes a gente só assistindo assim, a gente não tem noção do que é viver esse tipo de coisa. Dificilmente a gente tem empatia, pessoal. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar do outro. Pessoas. Na maioria das vezes, né, pessoal? Claro que tem Terríveis. Nós estamos num ginásio de esportes que está completamente adaptado, tomado neste momento, por roupas que foram doadas. O que essas moças estão fazendo aqui atrás são refeições. Estão ajudando gaúchos que precisam muito, muito de ajuda. Esse navio chegou aqui, ele veio de Rio Grande, lá no sul do estado, trazendo doações para as vítimas da enchente em Porto Alegre. A equipe do Globo Repórter encontrou na cidade de Mussum moradores que estão tentando se recuperar da terceira enchente em menos de um ano. Ai, Noeli, que tristeza. Terceira enchente no mesmo ano, gente. Ao contrário de outras tragédias climáticas que nós já testemunhamos, essa, ao longo dos dias, foi piorando em vez de melhorar. Fica pelos bombeiros, pelo amor de Deus! Em apenas um dia, o lago superou o nível da grande enchente de 1941. Apenas uma hora de chuva! Falando de infraestrutura, pessoal, né? Esse tipo de extremo climático que causa esse tipo de reação aí do comportamento climático, ele vai prejudicando as infraestruturas tão importantes e tão caras para as conexões entre os lugares, entre os espaços e entre as pessoas, né? Que a gente estuda. O aeroporto inteiro e por tempo indeterminado. Quer dizer, vai demandar aí um gasto do Estado que poderia ser para outras Esse é um dos maiores perigos. Né? Então isso prejudica o desenvolvimento dos lugares, dos espaços. É um carro submerso. Olha, aqui dentro dessa casa, que está completamente alagada aqui embaixo, tem uma mulher ainda ali em cima. Já vieram aqui tentar resgatar você? A gente vai sair com o tempo a gente vai sair. Num instante, a dimensão da tragédia fica mais evidente. Olha só, gente, tem um cavalo. Esse aí do cavalo, gente, né, foi muito icônico, né? Foi muito representativo dessa questão das consequências tanto para os homens, ser humano, quanto também para os animais. Já ganhou até nome. Caramelo estava salvo e eleito como um símbolo poderoso da resistência gaúcha nessa tragédia. Agora, quantos outros foram levados, né, e não conseguiram sobreviver, né, gente? Ó, cachorros também, né? Bebês. Um cordão humano puxa barcos sem motor no meio da madrugada. Queria nesse momento poder ajudar todo mundo, mas a gente não tem como se multiplicar, né? Esse trabalho de voluntariado que está acontecendo aqui está salvando muitas vidas. Eu acho que tem anjos aqui. Eu falei lá no início, né, pessoal, que a gente tem um pouco de dificuldade de se colocar no lugar do outro. Deixa eu refazer aqui a minha fala. Quando a gente só assiste por uma tela, como a gente está fazendo aqui agora, mas quando você chega em um loco, que vê o rosto, as expressões, que você vê de fato as coisas ali no chão, tudo indo por água abaixo, aí não tem como. Eu quero dizer assim, por que eu fiz
Eu chamei a atenção dessa forma, pessoal. Poucas pessoas têm empatia nesse sentido. Eu quero dizer que nós vamos assistir isso aqui e quantos de nós que está acompanhando esse tipo de transmissão vai mudar o seu comportamento na ponta daquilo que causou isso aqui? Vai deixar de ser consumista? Porque o nosso consumismo, pessoal, e eu tenho também minhas mazelas, pessoal. Estou falando aqui que serve para mim também, certo? Estou em processo, tentando mudar, evoluir, me tornar melhor, mas esse tipo de exercício que eu estou fazendo até aqui com vocês é até para mim também chacoalhar as minhas mazelas também. Então, quantos de nós vamos amenizar o nosso consumismo? Todo ano trocando de celular, todo ano trocando de carro, desnecessariamente. Compra roupa, descarta, assim, como se fosse assim, a coisa mais... Entendeu? Tudo isso demanda matéria-prima da natureza que depois volta contra a gente. Então, a gente, às vezes, fica assim, assistindo esse tipo de coisa nossa, que isso está acontecendo tal. Como que se nós não tivéssemos nada, não tem nada a ver com isso aqui. O seu estilo consumista não tem nada a ver, o seu estilo de desperdício não tem nada a ver, tem a questão alimentar também, de desperdício que colabora também com a inflação, que colabora também com vários elementos. A gente está conectado, gente. Apesar de a gente estar aqui, o pessoal lá no Rio Grande do Sul, ou que seja na China, ou que seja em qualquer outro canto, está tudo conectado, gente. Tudo é ser humano, tudo é humanidade. A gente está num globo globalizado, conectado. Então, ações, né, o efeito borboleta, né, que tem um conceito aí. Uma borboleta que bate asas na Amazônia gera toda uma consequência lá em Nova York. Então, isso não é exagero, isso não é uma questão de efeito dominó. Se eu compro mais determinada matéria que demanda árvores, por exemplo, vamos colocar aqui, papel. É a lógica, se tem mais demanda, a lei da oferta e da procura, a lei da oferta e da demanda. Se eu estou demandando mais papel, vai haver mais retirada de matéria-prima para a produção desse papel. Então, é só uma questão muito lógica, muito tranquila de raciocinar. A questão é que a gente não para fazer esse tipo de... Então, agora a gente vai continuar, que a gente tenha consciência do que das minhas ações tem colaborado com isso. Esse vídeo tem a proposta para esse exercício, né? Anthony foram resgatados do telhado. Esqueci de voltar ao áudio, né, gente? Nessas horas a gente vê como tem pessoas boas no mundo, né? Mas o impensável também foi visto. Então, começou a escurecer, o tiroteio começa. E vocês não se animam a sair daí não, gente? Não vamos sair porque os vizinhos daqui do lado saíram e... Pra você ver como a empatia, até pra quem tá presente, é complicado, gente. Tem gente que tá se aproveitando dessa circunstância pra fazer saques, pra fazer arrastões. Misericórdia, gente. É complicado, ser humano é complicado, gente. 24. E agora a gente vai correr atrás para recomeçar tudo de novo. Por eles. Graças a Deus, meu Deus. Vamos ser mais fortes! Unidos venceremos! Tão grande quanto as perdas da enchente é a força dos gaúchos, com o apoio de todo o Brasil, para começar tudo outra vez. A janta está sendo servida! A gente vai ter muitos dias de luta, meses, anos para construir tudo que a gente perdeu. A gente está aqui junto com as famílias para se abraçar, para dizer, olha, vamos tentar nos erguer, mas como a gente não sabe ainda, né? Vamos seguir em frente. Vamos à luta. Nós somos fortes, né? E saibam, os senhores não estão sozinhos. Os senhores têm um Brasil inteiro os apoiando nesse momento. Vamos sair dessa. Muito obrigado. Eu vou dar outro abraço no senhor. E dessa vez eu vou abraçar a dona Jurema também, com licença. Se nós temos fé, se nós cremos,
nós vamos conseguir ter um olhar para além de tudo isso aqui. No outro extremo do país, seguem os atentados contra a natureza. Tratores e outros equipamentos usados para devastar a natureza e poluir os rios foram inutilizados. Olha aí, pessoal. Olha aí. A extração ilegal de ouro. A extração de qualquer outros recursos naturais. Legal e ilegal. Vamos colocar aqui tudo no mesmo pacote, no sentido de que aonde é que entra a gente, aonde é que entra a nossa participação nas coisas. Por que tem mineração ilegal de vários elementos, de várias matérias-primas, de vários recursos ilegais, destruindo esse recurso que é a Amazônia, alterando essa composição do meio ambiente, que aí que vocês já entenderam, né, o efeito borboleta, né, o que um faz aqui, vai gerando e tal. Então, esses extratores, essas pessoas que estão tirando, que seja legal, que seja ilegal, elas estariam lá se não houvesse na outra ponta demanda para compra. É aí que entra a população geral, que geralmente está assistindo uma transmissão como essa, que geralmente está lavando as mãos dizendo que não tem nada a ver. Ó, vamos observar aí, gente. Mas se a fiscalização não for contínua, é como enxugar gelo. Esse aqui é o acampamento que o Ibama já tinha queimado em janeiro, no começo da operação. É uma indústria do crime do ouro ilegal. Criminosos também deram início a outra tragédia que se espalhou. Deixa eu pausar aqui para ver se retomando sai esse picotado, né? Pelo Brasil. Assim que ele sai, o fogo começa. Essa impunidade, ela ajuda a riscar o fósforo. A polícia prendeu suspeitos de provocar... Gente, passou rapidão aí, mas vocês viram que tem gente que causa incêndio deliberadamente. O cara chegou numa moto, na vegetação e tocou fogo. Ser humano, gente, ser humano. Ainda o problema. Já são mais de 45 mil focos de incêndio no país. Pegar fogo no caminhão dele, mano. Nós estávamos passando pela rodovia e a gente cruzou com essa queimada gigante. Moradores de algumas fazendas tentando com esses sopradores empurrar o fogo. E lá embaixo, um trator com um tanque de água atrás também vai tentando conter as chamas e deixar toda essa região mais úmida para que o fogo não se alastre. Não dá para enxergar nada, nem mesmo as chamas. É uma situação delicada e olha só, fuligem o tempo inteiro, tá muito difícil. Coisa feia, meu Deus, nunca vi isso na vida. O incêndio florestal tá pegando aqui no Parque Indígena do Xingu. Queimada, mais ou menos. Eita, nossos primeiros moradores aqui, né? Requerendo o espaço deles. E os animais também, gente, aí, ó. Tostados. Se espalham Brasil afora. Em Minas Gerais, uma tampinha de água aliviou a sede do bebê sagui. Complicado, gente. Um país sem fôlego diante das queimadas e da seca. Não é difícil encontrar no meio do caminho bancos de areia como este. Por aqui, em condições normais do rio, passam balsas, barcos grandes. Só que desta vez, as águas praticamente desapareceram bem antes do previsto. É até difícil imaginar que até pouco tempo atrás, o Rio Madeira tomava conta de tudo isso aqui. O Rio Negro atingiu hoje a menor marca em 122 anos de medição no porto de Manaus. O dia vira noite. Roraima enfrenta uma combinação de seca severa, agravada pelo El Niño e incêndios ilegais. Até para tu respirar, tava complicado. Olha a fuligem. Gente de Deus. E aqui atrás está Manaus. E o que a gente vê é apenas uma densa nuvem de fumaça. O bioma da Amazônia como um todo enfrenta o maior número de focos de incêndio em 19 anos e o Pará tem sofrido bastante. Uma dor no peito, com essa tosse, garganta seca. Como respirar quando a umidade do ar está mais baixa do que no deserto do Saara? Vamos lá, gente, ó.
As chuvas da Amazônia, elas são resultado de movimentações de massas de ar que vêm do oceano também, mas a maior parte das chuvas que, vamos assim, né, irriga, que, né, trabalha todo esse sistema de chuvas na região norte e toda a Amazônia, vamos dizer assim, vem da própria evapotranspiração, que é esse processo de jogar umidade no ar a partir da fotossíntese, uma atividade das árvores. Toneladas e toneladas de umidade são lançadas na atmosfera da região ali amazônica, que alimenta o sistema amazônico de ciclo de chuvas, mas que também, formando aí os rios voadores, são importantes para as regiões centro-oeste, sudeste, boa parte do sudeste e até sul do Brasil. Então, quando nós temos essa atividade de desmatamento, queimadas, destruição dessa floresta, nós estamos acabando com um sistema que é importantíssimo para a própria Amazônia, porque é um ciclo. Você quebra esse ciclo, então aí, resultado, secas históricas. Então é interessante observar, volta lá para a ponta. Quem está desmatando? Está desmatando por quê? Para produzir o quê? Para quem? Quem é que vai comprar? É só a família dele? Esse desmatamento todo só tem a ver, é a família dele, é um grande produtor que vai produzir só para a família dele, que não vai para minha casa e nem para a sua, que não tem a ver com os nossos eletrônicos, que não tem a ver com as nossas roupas, que não tem a ver com nossos cadernos e livros, que não tem a ver com nada do que a gente consuma. Interessante observar isso, pessoal, tá bom? Isso vai gerando, às vezes, um pouco de indignação, né? Mas vamos seguir, até pra gente manter a sanidade. Isso que monitora grandes centros urbanos. A fumaça tomou conta da esplanada dos ministérios. A qualidade do ar ficou insalubre. Até para os nossos representantes políticos, né, gente? Estamos vivendo a era do fogo. E não é só no Brasil, não é só na Amazônia, a gente tem uma maior frequência, maior... Infelizmente, gente, não é só aqui não, é o mundo, é onde tem ser humano. Da história de incêndios florestais em Portugal. Os incêndios no Chile já são considerados um dos 3 mais mortais do mundo neste século. A natureza está mesmo fora da ordem. Primeiro veio o furacão Helene. Este foi o furacão mais fatal desde o Katrina. A gente acabou de receber um alerta aqui da cidade, um alerta de emergência. O temido... Corajosa essa repórter aí, né, gente? De uma estação espacial. Na quarta à noite, o furacão tocou o solo da Flórida, perdeu força e virou um ciclone pós-tropical. Mas não passou sem causar estragos e inundações. Eu acho que essa tempestade vem também para mostrar pra gente que a gente tem que ter consciência. Na Europa, catástrofe sem nenhum alerta. E o que se viu foi uma das piores inundações da história da Espanha. Adolfo! Essa mulher tentava encontrar um parente. Adolfo! Moradores jogaram lama contra as autoridades. Esse foi um desastre sem precedentes. Ajudar-nos, por favor. Ajudar-nos, por favor. O clima extremo também levou chuvas torrenciais para a África e para a Ásia. Já os Estados Unidos estão enfrentando uma onda de frio extremo e tempestades de neve. Aqui no Brasil, chuva, destruição e apagão. O teto de um shopping foi pelos ares em São Paulo. No Rio, calor de deserto. Dá para imaginar, gente, essa sensação térmica de 62 graus. Já. Tu é louco, 62, tá louco? Muita água. Uma parte do deserto do Saara, no Marrocos, está inundada. Chuvas deste ano foram... Até no deserto, gente. Agora foi chuva lá também. A certeza mesmo é que o mundo vive outro tempo.
e que somos vítimas dos nossos próprios erros. Boa. A causa dos extremos climáticos é a humanidade. Nós aumentamos a frequência das tragédias climáticas. Não estamos apenas em perigo. Nós somos o perigo, mas também a solução. But we are also the solution. E foram muitas as reuniões para tentar salvar o planeta. Eu também tenho essa esperança, gente, que nós causamos, nós também podemos reverter. Eu também tenho essa esperança. Bilhões de dólares por ano dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. O valor ambicioso de $1 trilhão não emplacou. O foco agora está na conferência de 2025 aqui no Brasil. A COP30 será a nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático. Conto com todos para fazer de Belém a COP da virada. Ou as consequências virão. Será esse ano, gente, 25. Sem medidas agressivas, estima-se que o aquecimento global chegue a 2,8 graus. Uma pergunta se torna urgente. O que é preciso fazer para que cenas como essas não se repitam? É preciso agir e logo. A gente tirou muita coisa da natureza. Deixa eu pausar aqui, né, gente, para ver se volta ao normal. Para navegar nessa terra com esperança. O mundo assistiu a uma revolução na França. Duelos e reviravoltas na disputa pelo ouro. E as atletas brasileiras fizeram história nos Jogos Olímpicos de Paris.